Vamos orar, entregar essa reunião ao Senhor? Espírito Santo, em Tua presença nessa manhã, Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, dando graças a Ti, Pai, por este sábado maravilhoso que Tu nos destes para viver. Pai, nesse dia nós queremos inclinar o nosso coração em Tua presença, os nossos ouvidos, a nossa atenção diante de Ti e receber de Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela nos anima, nos revigora. E a Tua palavra será ministrada nessa manhã. Que cada uma de nós, Pai, possamos sair daqui, Senhor, mais animadas, mais entusiasmadas em viver o Evangelho genuíno, que é o Evangelho que o Senhor tem pregado. Entregamos a Ti, Senhor, essa reunião e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu já quero começar a meditação da palavra hoje em Lucas. Nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Lucas 8, 9 e 10. Que é uma história bem conhecida de todo mundo, né? De todas nós que lemos a Bíblia. Que fala sobre a moeda perdida, a dracma perdida, né? Tem um hino que fala. Isso. Dracma perdida. É da Damares. Isso. Lucas 15, versículos 8, 9 e 10. A minha versão é a linguagem de hoje, é uma versão um pouco diferente, mas vamos entender. O versículo 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Qual era o capítulo? Não era 8 e 9? Lucas 15. Ah, 15. Isso, Lá no versículos 8, 9 e 10. A parábola da dracma perdida. Isso. Tu escuta? Podemos? Sim. Tu enxerga? Que tá muito miudinho. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la. Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Essa é uma palavra bem interessante, é uma história, né, bem interessante e que conversa bastante conosco, porque está falando especificamente do ato que uma mulher faz ao perder algo dentro de casa. E aqui fala da perda de uma dracma perdida, né, de uma moeda, que era uma moeda muito valiosa, muito importante para ela. Mas a gente começa a entender essa perda com várias outras coisas, né? Quantos objetos a gente já não perdeu dentro de casa e é importante e a gente diz: eu preciso daquilo por algum motivo, né? Eu preciso daquilo e começa a revirar tudo e levanta tudo e varre e tira as roupas do roupeiro para ver se não tá guardado lá. Ontem eu fiz isso. E aí levanta as cadeiras, levanta a mesa e olha debaixo do sofá, né? Para encontrar, a gente faz isso. Então essa história da Bíblia, ela fala muito com o que a gente já costuma fazer para encontrar as coisas. Recentemente o meu esposo estava procurando o chinelo dele. E ele dizia assim: faz alguns dias que eu não encontro. Alguém, né? Vocês não viram meu chinelo? Tu não viu, Helena? Tu não viu, Perla? E aí a Helena, pequenininha, né, tentando encontrar, ajudando. E eu falei assim: olha debaixo do sofá. Porque ela tem o costume de jogar as coisas para debaixo do sofá. Vai que ela jogou o chinelo também. E aí nós erguemos, o chinelo estava lá, né? É comum as coisas sumirem em casa e estarem justamente onde a gente menos imagina, né? E assim também é com a nossa vida. A gente vem, a nossa vida todos os dias é algo novo. E todos os dias a gente perde alguma coisa. E às vezes é bom o que a gente perde, porque realmente precisamos perder. Perdemos um costume feio, uma mania feia, né? Um pensamento negativo às vezes. Precisa se perder, mas às vezes nós perdemos aquilo que é importante para a nossa vida, que é essencial para viver, como a alegria muitas vezes. Perdemos aquele gosto pela vida, não é? Muitas vezes a gente perde a fé, a gente perde aquilo que é essencial para a vida e principalmente para a vida cristã. A ingenuidade. A ingenuidade, a gente perde a ingenuidade. E cristão precisa sempre controlar a sua mente para não entrar nas besteiras que a gente vê tão natural no mundo.
Para um cristão genuíno, quem professa a fé em Cristo Jesus, não cabe a gente viver uma vida de palavrão, viver uma vida de besteiras, uma vida de, promiscuidade. Ou nós somos cristãs, ou nós não somos. Não existe meio termo. E muitas vezes a gente perde essa ingenuidade e a gente começa a se modelar conforme o mundo, conforme as mulheres normais até então, do mundo. Mas é normal, Ivanir, dizer um palavrão, é normal, E a gente começa a se modelar com isso e perde a ingenuidade e perde quem nós realmente somos. Cristãs. O que é ser cristão? É alguém que carrega a bandeira de Cristo. Você caminha e as pessoas enxergam quem? Cristo. Isso é um cristão. Isso é uma cristã. Então nós temos que estar sempre, diariamente, analisando as nossas vidas e vendo o que eu perdi foi bom, eu deveria ter perdido, porque era um costume errado, ou eu perdi algo que eu não deveria ter perdido. Não é? E aí a gente vem para a história bíblica, onde a mulher que perdeu a sua dracma, e a dracma é valor, moeda é valor, dinheiro é valor, então a gente consegue entender que dentro de casa ela perdeu um valor. E muitas vezes, dentro da nossa casa, a gente perde um valor. Seja com os filhos ou com a gente mesmo. Eu tenho uma pequena de 3 anos. E um dos valores que jamais deve ser perdido é o respeito. Mas daqui a pouco a Helena começa a agir com desrespeito e eu acho isso lindo porque ela tem 3 anos. E eu dou risada. Eu estou perdendo um valor. Estou perdendo uma dracma dentro de casa. Eu começo a agir com desrespeito para o meu marido, ou ele com desrespeito comigo. Estamos perdendo um valor, porque respeito é um valor, é uma dracma. Essa mulher de Lucas 15 perdeu um valor. Mas a primeira coisa que ela fez ao perder um valor foi acender a luz, pegar uma vassoura, começar a varrer, levantar as coisas, tirar as coisas de lugar, para poder encontrar o valor que ela havia perdido. Aquela dracma, hoje ela representa para nós coisas que nós jamais podemos deixar de ter na vida. Jamais podemos. Valores bíblicos que nós jamais podemos deixar de ter. Mas muitas vezes a gente perde e nem se dá conta que perdeu. E deixa os dias passar e deixa as coisas acontecerem. Perdi. Não é? Uma hora eu acho. Mas não é assim que tem que ser. Ao notar que você perdeu um valor, uma dracma, algo da tua vida, tu tem que parar tudo. Acender a luz é a primeira coisa. E acender a luz, ela nos fala sobre o quê? O Senhor é a luz. Jesus é a luz. Então acender a luz é, primeiro de tudo, me voltar para Jesus. E dizer para ele, Senhor, acende a tua luz na minha vida. Eu perdi a alegria. Eu perdi o valor. Eu perdi a alegria. Não tenho mais gosto pela vida. E não é uma coisa que a gente pensa, mas só passa por isso pessoas que têm mais dinheiro. Só passa por isso quem não tem dinheiro algum. Não, nós mulheres passamos por isso. Existe um ponto da nossa vida, uma fase da nossa vida em que a gente se encontra um pouco mais entristecido, um pouco mais deprimido. É normal. Mas a gente perdeu a dracma da alegria. E preciso clamar ao Senhor, acende a tua luz. Esse ano eu passei por diversas situações na minha vida pessoal. Uma das situações me fez perder o gosto, a alegria. Que foi lá no início do ano, quando eu tive que tirar a trompa da gravidez ectópica. A gente planeja um segundo filho, a gente quer a vida de novo, uma criança em casa, uma segunda criança. Quando isso acontece, tu tem uma gravidez fora do útero e tem que tirar. Me deu uma sensação de muita tristeza, normal. É normal, vamos ficar tristes, claro. Mas o tempo foi passando e aquela tristeza foi indo embora, eu fui entendendo os processos, mas eu fui perdendo a alegria, o prazer que eu tinha. E agora, no final
Em outubro, eu estava ouvindo uma palavra, uma pregação de um pastor, e o pastor falou sobre isso, e eu olhei para Deus e disse, Senhor, acende a luz. Porque eu perdi a dracma. E a primeira coisa que a gente tem que fazer ao perder a dracma é acender a luz. Jesus, acende a tua luz em mim, porque eu quero de volta aquela alegria. Eu entendo que teve que acontecer. O Senhor permitiu. Eu fui trabalhada nesta situação. Agora eu preciso que o Senhor acenda a luz para eu encontrar a alegria novamente. A primeira coisa que eu e você temos que fazer ao perder um valor na nossa vida, na nossa casa, é clamar, acende a luz. A mulher acendeu a luz. Depois ela fez o quê? Ela pegou a vassoura para varrer. E a vassoura para varrer, a gente só varre quando está suja, né? Ninguém varre uma casa limpa. Mas se a casa está suja, a gente pega a vassoura para varrer. Então me mostra que a casa estava suja. Mas só é possível enxergar a casa suja a partir da luz acesa. Quando você entra num ambiente escuro, você consegue perceber a sujeira? Não. Mas aí você passa a mão na chave, acende a luz e, meu Deus, que chão bem sujo, né? Primeira coisa, pega a vassoura, pega a pazinha, vai varrendo. E isso aconteceu com ela. Ela só teve o passo de clamar ao Senhor, de acender a luz, pegar a vassoura para limpar, porque ela perdeu a dracma. Se ela tivesse com as 10 dracmas ali, sem perder, ela nunca teria acendido a luz e notado a casa suja. E às vezes a gente perde as coisas e isso nos traz um benefício de acender a luz, clamar ao Senhor e Ele nos mostrar a sujeira que está na nossa casa. A nossa vida. A nossa vida. E aí a gente começa a perceber, eu perdi a dracma, eu perdi o valor do respeito. Mas antes eu já tinha perdido muitas outras coisas, porque está tudo sujo. Minha casa está suja. A minha vida está suja. Muitas vezes a gente cai no erro de acreditar que ao aceitar Jesus, agora todas as coisas se tornam diferentes e eu não preciso fazer mais nada. As coisas mudam, Jesus transforma a vida, mas se a vida permitir. Eu aceito Jesus e não permito que Ele me transforme, minha casa sempre será suja. Sempre será suja. Será comum perder dracmas, perder valores, é comum, porque a casa está suja. Eu vou largar ali e depois sumiu. O pó levou, né? A casa está suja. Se não passar um pano, não vai ser. Se não passar um pano, se não varrer, não vai ficar limpo. E isso é a nossa vida. Diariamente o pó entra. Porque a gente abre a janela, né? Aqui nós entramos neste apartamento, eu e a Priscila, e fizemos o quê? Abrimos a janela. Mas ao abrir a janela, você percebe que tem um mosquinho, uma mosca voando? Tá vendo? Uhum. Ela veio por quê? Porque a janela está aberta. Daqui a pouco bate um vento, levanta um pozinho e entra, né? Então, diariamente, nós temos que limpar. Nós precisamos varrer a casa, passar o pano, ajeitar as coisas, limpar diariamente. Nossa vida é assim também. Diariamente nós precisamos nos colocar na presença de Deus e clamar pela luz do Senhor, pegar a vassoura espiritualmente falando e varrer a nossa casa, pegar a palavra de Deus que nos serve como vassoura que limpa, ler a Bíblia e nos enquadrar conforme a Bíblia diz. Sabe, a Bíblia fala que nós precisamos sustentar os jovens, os velhos, as crianças, as viúvas, os órfãos. A igreja serve para isso. Eu e você somos igreja. Igreja não é um templo de 4 paredes. Igreja é a Priscila. Igreja é a Ivanir. Igreja sou eu, igreja é você. Nós somos igreja. Mas nós fechamos os olhos para esse valor cristão. Então nós passamos na fila do banco por uma senhora e ignoramos ela ali, porque a gente quer ser atendido primeiro. Ou a gente passa na rua por alguém pedindo e a gente ignora porque a gente está atrasado. A gente vê uma criança chorando porque está com fome ou porque por algum motivo está sem chinelo, está sem roupa, e a gente olha e diz, pois é, mas essa mãe podia fazer alguma coisa. Mas eu tenho roupa em casa, eu podia dar também. Não é?
Nós, como igreja, temos valores diferentes. Precisamos olhar para esses valores e cumprir esses valores. Como cristãos, mas perdemos eles. Perdemos. A gente se firma na ideia de, mas eu tenho medo, vai que alguma coisa aconteça comigo. Não, mas e se eu fizer e depois vierem sempre no meu portão, eu não tenho mais paz? Se eu der uma vez comida, depois vão bater sempre na minha porta, eu não tenho paz mais. Né? Não pode não ser o nosso caso, mas eu já ouvi muito isso. Quando eu morava lá em Porto Alegre, a gente ajudava um casalzinho, né, que tinha filho e tudo. Aí todo dia a guria tava na porta batendo. Vizinha, não tem mais um pouco? E tá. Aí no outro dia voltava de novo. Sim, e você estava exercendo um papel cristão. Mas entende? eu sempre fiz isso, ajudei as pessoas assim, só que aí as pessoas se passam contigo. Sim, e aí o que acontece? A gente deixa de lado valores cristãos para viver a nossa vida, para aproveitar aquele momento, né? Infelizmente, muitos cristãos, ao ir a uma festa, é convidado a uma festa e vai, e não há problema, mas ao ir à festa, esquece que é cristão e se mistura, se enquadra naquele mundo e faz tudo o que não deve. Deixa de lado os valores cristãos. Vá na festa, mas lembre, somos cristãs. Estamos em comunhão com a nossa família? Sim, mas somos cristãos. Somos diferentes. Essa mulher, ao acender a luz, pegou a vassoura, porque enxergou a sujeira. Quando eu e você clamamos a Jesus, Senhor, eu perdi alguns valores e eu preciso que Tu acenda a Tua luz sobre a minha vida, para que eu possa encontrar de novo a minha dracma perdida. Ele vai acender e eu vou conseguir ver a sujeira que está em mim. E aí é um momento de eu pegar a Bíblia e de enquadrar a minha vida conforme o que Jesus diz que eu tenho que ser. Aí é o momento de eu enxergar aquela poeira de julgamentos. Nossa, como eu estou julgando as pessoas. E a Bíblia fala, não julgueis para que não sedes julgados. Então é o momento de eu pegar a Bíblia e dizer, bom, beleza, se a Bíblia diz que eu não devo julgar, a partir de agora, Senhor, eu não quero mais essa postura de julgar os outros. Eu não quero mais. Resgatei mais uma dracma. A Bíblia diz que eu não devo me consagrar e dizer para todo mundo o que eu estou fazendo, porque o aplauso não é para mim, né? É para o Senhor. Mas eu tenho o costume de entrar em jejum e ligar para todo mundo e dizer, eu estou em jejum, porque eu oro, porque eu me engrandecendo. Agora a luz acendeu e eu consigo contemplar o que eu estou fazendo. A sujeira que há em mim. Então, Senhor, eu não quero mais. Eu entro no meu quarto, eu oro e eu jejuo para o Senhor. Lavo o meu rosto, como diz a Bíblia, para que os outros não percebam. Porque a Bíblia diz que os fariseus faziam isso, porque queriam ser aplaudidos na rua pelos outros. Mas a sua oração não chegava ao céu. O seu clamor, o seu jejum não estava diante de Deus. Porque já estavam recebendo o aplauso. E aí eu começo a contemplar quem eu sou, como está a minha casa e o que precisa ser limpo. Então veja, a mulher ela encontrou a moeda, ela encontrou a dracma, mas ela também limpou a casa. A luz, quando a luz acendeu, ela enxergou onde estava aquela moedinha, mas ela limpou a casa. Viu o benefício que nós temos ao clamar ao Senhor para que acenda a luz sobre a nossa vida? A gente não vai só encontrar aquilo que a gente perdeu, a gente vai limpar o que está sujo. Né? E muitas vezes o que está sujo são os nossos pensamentos. A gente sempre diz, não vai dar certo porque comigo as coisas nunca dão certo. Eu não vou nem tentar. Isso é um pensamento que para cristão tem que ser deixado de lado. Cristo disse que nós já vencemos. Então, a luz acende e você percebe o que está no seu pensamento. Varre. Varre com a vassoura do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, Priscila, que o Senhor é mais que vencedor. E como nós somos dele, nós também somos mais que vencedoras. Então não existe uma situação neste mundo em que você já não tenha vencido. Porque você já venceu por causa dele. Nós assumimos a postura de não podemos, não vamos conseguir.
não vou vencer. Eu não vou nem tentar porque não vai dar certo. Nós assumimos essa postura, mas essa não é a resposta do Senhor para a nossa vida. Minha esposa fala assim, Priscila, tem que pensar diferente, que tu vai conseguir as coisas, não, tu já vai fazendo as coisas achando que não vai conseguir. Eu falo bem assim. Sim, porque é um pensamento de derrota, mas cristão não pensa em derrota, a gente já venceu, entende? Então a gente tem que pensar em vitória. É claro que existem situações em que a gente não vai conseguir, mas a gente aprende com elas. Entende? De uma certa forma a gente vence. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha todas as respostas negativas. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem passagem para ir para a faculdade, eu não sabia nem se eu ia conseguir passar na prova de vestibular, eu não tinha nada que dissesse que eu ia conseguir. Eu não tinha nem idade, porque eu estava acima da idade dos meus colegas de faculdade. Eu tinha parado de estudar, eu tinha deixado o tempo passar e eu fui para a faculdade com 20 e poucos anos. O normal, de forma geral, é seguir o plano de escola, faculdade. A maioria faz assim. E eu não tinha condições financeiras nem para passagem. Mas eu disse, bom, eu vou me inscrever na faculdade, eu vou pagar o primeiro mês, porque o primeiro mês eu tinha dinheiro, depois eu tranco a faculdade se eu não tiver dinheiro, mas pelo menos eu me inscrevi, pelo menos eu entrei, pelo menos eu tô lá. E eu fiz a prova de redação, eu entrei, eu passei em segundo lugar, eu entrei, paguei o primeiro mês e cursei um mês, 4 aulas, uma aula por semana. E eu disse para o Espírito Santo assim, Senhor, agora é contigo, porque eu não tenho condições de seguir. Eu não estou trabalhando. Só quem trabalha é o Charles. Eu não tenho condições e ele não vai conseguir pagar a minha parcela mensal. Agora é contigo. E nesse meio tempo eu escutei uma reportagem falando sobre o FIES, que ainda era algo que estava vindo, não era febre como hoje, mas precisava de fiador. E eu disse, bom, eu vou tentar o FIES, mesmo sem ter fiador, vamos lá. Meu pensamento sempre foi, o Senhor venceu, o Senhor pode e nele eu posso. Se não der certo, não deu, mas eu não vou deixar de tentar, porque nele eu posso. Me lembro que eu fui no Banco do Brasil, em São Leopoldo. Sentei na frente da atendente lá. Ela não me pediu fiador, ela quase nem conversou comigo. Ela só perguntou o motivo que eu estava lá. Quando eu falei que era o FIES, eu queria financiar minha faculdade, ela me trouxe toda a documentação necessária ali, eu assinei os contratos, fechamos ali, fui embora. Nunca ninguém me pediu fiador, mas na época eu precisava. Eu disse, bom, o Espírito Santo foi meu fiador. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que nele eu posso todas as coisas. A minha postura não foi negativa, a minha postura foi positiva. Mesmo sabendo que se não desse certo, tudo bem? Mas eu fui segundo a palavra do Senhor. Voltei para casa e disse para meu marido, vou fazer a faculdade toda no FIES. Depois, né? Porque depois que acabar a faculdade eu já estou trabalhando, então eu já estou pagando. Entende? É assim a nossa vida. Mas a gente só percebe que o nosso pensamento é negativo, a gente só percebe que as nossas atitudes são negativas, não condizem com a palavra, não temos atitude de fé, quando a luz acende e a gente vê a casa suja. Tu entende que nós fomos em busca da luz por causa de uma moeda perdida? Perdemos a alegria. Vamos em busca da luz. Senhor, acende a luz para que eu encontre a alegria. E quando ele acende, eu vejo toda a casa suja. Falta de respeito, falta de fé, falta de temor, né? A falta de alegria. Eu vejo todas as dracmas perdidas. Eu dei falta de uma, mas eu vejo todas as dracmas perdidas. Essa é a maravilha de servir o Senhor. Ele não vai nos ajudar a encontrar uma dracma. Ele vai nos mostrar a casa suja e dizer, pega a vassoura, vai limpar. Limpa a tua casa. Limpa teus pensamentos. Limpa tuas intenções. Limpa a tua postura. Afinal, somos cristãs e como cristãs, como falamos já aqui, não podemos ter posturas, fala, pensamento como o mundo tem. Nossa fala tem que ser diferente.
Nosso andar tem que ser diferente. Não estou falando de usos e costumes aqui, mas o nosso vestir tem que ser diferente. Se o mundo hoje entrou na moda de usar uma roupa que mostra partes do corpo, nós não estamos na moda do mundo. O nosso vestir tem que passar pelo crivo do Espírito Santo. Tem falou. Entende? Tem gente que já usa umas roupas. Sim, mas é o formato do mundo. E nós, como cristãos, entramos no formato de Cristo. Eu Cristo. vontade de usar esse tipo de roupa que eu vejo as pessoas usar. Sim, nós estamos no formato de Cristo. Se as minhas colegas estão falando palavras chulas, palavras de baixo calão, esse não é o meu formato. Você consegue imaginar Jesus sentado na roda com os seus discípulos falando palavrão? Não, jamais. Deus o livre. Então não é o meu formato. Não é o meu, não é o teu formato. Amém? Amém. A palavra de hoje, Lucas 15, e eu incentivo vocês a lerem em casa e a meditarem, deixarem o Espírito Santo trabalhar mais a fundo nessa palavra. Lucas 15. Lucas 15, vou postar no grupo Lucas 15, 8, 9 e 10, que fala da dracma. Tenho certeza que à medida que vocês forem lendo, o Espírito Santo vai revelando o pessoal, né? Porque cada uma de nós tem uma dracma perdida. E o Espírito Santo vai revelando, vai nos mostrando, para que a gente possa clamar, para que ele acenda a luz. E pegar a vassoura e limpar. Tá perdida. E deixar de estar perdidos. Encontrar a nossa dracma. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Quem quer orar? Aí eu fico teimosa. Eu não consigo ficar assim. Amém, gurias. Então eu oro. Vamos fechar os nossos olhos. Espírito Santo, nessa manhã, Deus, recebemos a Tua palavra, Senhor. E entendemos, Pai, que temos dracmas perdidas em nossa vida, que temos valores que nós deixamos de lado, valores que nós perdemos, Senhor, ao longo da nossa caminhada, ao longo que as coisas foram acontecendo na nossa vida, Senhor. Nós estamos deixando, Deus, esses valores de lado. Perdemos muitas vezes a fé, muitas vezes a alegria, muitas vezes nós perdemos o companheirismo, perdemos, ó Pai, o entusiasmo por Te servir, perdemos, Senhor, o primeiro amor e deixamos, o tempo foi passando e nós fomos deixando. Mas nessa manhã, Senhor, nós clamamos para que Tu venha sobre nós e acenda a Tua luz, Jesus. Para que possamos, em nome de Jesus, encontrar a nossa dracma perdida. Para que possamos contemplar, Senhor, os pontos da nossa vida onde a vassoura do Espírito precisa passar, onde a Tua palavra precisa passar, onde a Tua água precisa passar e que possamos limpar a nossa casa, Senhor, porque não se trata apenas de encontrar o valor que deixamos de lado, de resgatar aquilo que perdemos, mas se trata também de limpar toda a nossa casa, para que possamos Te servir, Jesus, exatamente como o Senhor quer e merece ser servido, para que possamos ser nesta terra, Deus, exatamente como Cristo deseja que sejamos, andando conforme Jesus andava, servindo como Ele servia, falando, nos posicionando como Ele falava e se posicionava. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida das minhas irmãs nessa manhã, Senhor, de cada uma delas, de cada um, Senhor, que está nos ouvindo, para que Tu venhas em nome de Jesus sobre nós e em nome de Jesus, Pai, nos auxilie a transformar a nossa vida segundo a Tua verdade, segundo a Tua vontade, para que possamos ser cada vez mais, cada dia mais, a imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vida em nossa vida. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Vou dar um tchauzinho para quem está lá, vou desligar, né? Nós continuaremos aqui na conversa. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.